Conheçam Jacqueline. Ela nasceu no dia 17 de maio de 1981. Ela era uma menina de 7 anos que vivia com sua família em Illinois, Estados Unidos. Jacqueline vivia com sua mãe Cynthia, com seu padrasto David também, com o filho do padrasto, era um menino mais novo, e com a mãe do padrasto que vivia no porão da casa da família. Como vocês sabem, todo o início do vídeo eu gosto de falar sobre a pessoa, sobre sua personalidade, o que gostava de fazer, mas apesar de ler muitas matérias, infelizmente nada falava sobre isso, e por isso eu não vou poder falar nada sobre Jacqueline aqui. No dia 10 de setembro de 1988, o padrasto de Jacqueline acordou às 7 da manhã. Parece que já era a rotina dele acordar bem cedo. Tanto ele quanto seu filho levantaram, começaram a caminhar pela casa. E então, assim que ele olhou a porta dos fundos da casa, ele percebeu que ela estava entreaberta, achou aquilo estranho, mas ele imaginou que a mãe dele chegou bem cedo, foi até seu quarto, esqueceu a porta aberta. Então ele foi até o quarto da mãe, procurou ela, não a achou, olhou na garagem para ver se o carro dela estava lá, também não encontrou, então ele imaginou que ela chegou em casa, mas que ela também precisou sair para resolver alguma coisa particular. Nessa parte eu fiquei um pouco confusa, porque na matéria não se diz se a mãe dele trabalhava de madrugada e por isso ela chegou bem cedo. Não entendi essa parte do porquê ele acreditava que a mãe dele chegou cedo e esqueceu a porta aberta, mas enfim. 2 horas depois, Cynthia, a mãe de Jacqueline, acordou. Assim que ela se levantou, ela foi até o quarto da filha para procurar por ela. Quando chegou ao quarto de Jacqueline, ela não estava lá. No início, ela não imaginou que fosse nada demais. Ela acreditou que talvez a menina levantou bem cedo, foi brincar com algum amiguinho no quintal. E então, ao conversar com seu marido, ela falou sobre isso e ele falou para ela que talvez ela poderia ter saído com a mãe dele também, já que o carro de sua mãe não estava na garagem. A partir daí, se passou um tempo, a mãe dele voltou, contou que não estava com Jacqueline. Nesse momento, eles começaram a se preocupar, foram rodar o bairro, conversaram com alguns vizinhos, perguntaram para as pessoas que ela costumava brincar se viram Jacqueline, e infelizmente todos disseram que não tinham visto ela por aquela manhã. Com isso, Cynthia resolveu voltar para casa. Assim que ela chegou em casa, ela foi ao quarto da filha novamente, percebeu que o edredom de Jacqueline não estava na cama. Isso deixou ela confusa, já que ela ficou imaginando que a filha dela jamais sairia para fora de casa com seu edredom, não tinha o porquê ela fazer isso. E então, mais uma vez, ela conversou com seu marido, eles rodaram toda a casa e finalmente decidiram que precisavam chamar a polícia. Assim que eles conversaram com os policiais, eles explicaram toda a situação, disseram tudo o que estava acontecendo. E então, imediatamente, os policiais foram até o local, começaram a vasculhar toda a casa para entender o que havia acontecido com Jacqueline. Quando eles chegaram na casa, eles olharam todos os cômodos, inclusive o quarto de Jacqueline. Ao chegar ao quarto dela, eles perceberam que o quarto estava bagunçado, então eles conversaram com a família. David e Cynthia disseram para eles que, enquanto estavam procurando pela filha, eles perceberam que uma das janelas do porão havia sido quebrada. Os investigadores foram até lá, olharam a janela, e então os policiais disseram a eles que talvez pela madrugada alguém entrou pela janela, pegou Jacqueline, a levou pela porta e por isso David a encontrou aberta. Eles também disseram que talvez aquela pessoa poderia ligar para pedir dinheiro, falaram que eles precisavam ficar próximo ao telefone para caso houvesse alguma ligação. Só que conforme os dias se passavam, infelizmente, isso não aconteceu. No dia 14 de setembro, através de uma ligação, os policiais descobriram que Jacqueline estava no estacionamento de um complexo de apartamentos. Assim que eles chegaram ao local, eles a encontraram sem vida, eles a levaram para análise e descobriram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou. Encontraram no local uma corda, o edredom dela, só que em nenhuma matéria que eu li fala se houve abuso ou não. Nada dizia sobre isso, e então por isso eu não vou poder confirmar isso aqui para vocês. Após Jacqueline ser encontrada, os policiais começaram a desconfiar bastante do pai biológico dela. Eles então foram até ele para tentar entender o que ele fez na madrugada do dia 10. Assim que o encontraram, os investigadores perceberam que não tinha como ele estar envolvido nesse caso,
porque quando eles encontraram o pai de Jacqueline, ele estava preso em uma prisão na Flórida. Depois de descartar o pai biológico de Jacqueline, os policiais começaram a investigar um pouco mais a fundo esse caso. Eles descobriram através de um vizinho que a corda que foi encontrada no local onde Jacqueline estava pertencia à família dela. Esse vizinho falou que uma corda parecida com aquela ficava sempre na garagem deles, que o filho de David vivia brincando com essa corda, e então a partir daí os policiais começaram a desconfiar bastante deles. Outra coisa que os investigadores disseram é que David e Cynthia não estavam muito envolvidos nas buscas, que parecia que eles não queriam colaborar e que também parecia que eles não queriam muito saber sobre o que tinha acontecido com a menina. Devido a todos estes questionamentos, os dois foram interrogados. Quando os policiais foram na casa da família no dia 10, eles até chegaram a interrogar David, ele passou pelo teste do polígrafo, o resultado deu positivo. Só que no dia 14, quando Jacqueline foi encontrada, eles fizeram outro teste com ele e disseram que os resultados foram inconclusivos. Existiam também algumas coisas que para a polícia não se encaixavam. Primeiro, que a tal corda que foi encontrada pertencia a eles, como eu falei para vocês. Segundo, que ao investigar a janela quebrada, eles entenderam que ela parecia ter sido quebrada por dentro e não por fora. E de acordo com a polícia, eles quebraram a janela por dentro porque eles queriam despistar para que eles acreditassem que alguém entrou na casa. Só que eles acabaram descobrindo isso e acreditavam que eles queriam enganar os investigadores. Outra coisa é que, de acordo com os relatos, ninguém escutou quando a tal pessoa levou Jacqueline. Segundo os investigadores, isso não poderia acontecer, até porque se ela não conhecesse a pessoa, ela poderia ter feito algum barulho, a família ia ter acordado, coisa que não aconteceu porque durante toda a madrugada a casa só ficou em silêncio. Com isso, como eles se tornaram as principais pessoas de interesse nesse caso, eles foram presos, Cynthia e David. Quando Cynthia foi presa, se descobriu que ela estava grávida de 2 meses, só que eles não ficaram muito tempo presos. Alguns amigos deles juntaram dinheiro, pagaram a fiança dos dois, e então o casal aguardou o julgamento em liberdade. O julgamento deles aconteceu em 1990. Durante esse julgamento, os promotores apresentaram algumas evidências circunstanciais. Eles queriam provar que David e Cynthia eram os culpados por tudo, queriam que o juiz aceitasse isso, e então eles levaram uma testemunha, que era um homem que morava no mesmo complexo de apartamentos onde Jacqueline foi encontrada. Quando esse homem começou a falar, ele falou que às 2 da manhã ele estava acordado, estava em uma distância considerável do estacionamento. Falou que ele estava observando o local quando ele viu um homem parado perto de um carro. Falou que esse carro era um Chevy Malibu 1979 e que aquele homem tinha um nariz avantajado. Ele também falou que estava bem escuro, mas que ele conseguiu enxergar. E então os promotores disseram que Cynthia tinha um Chevy Malibu 1980, que o modelo era bem parecido com o de 1979, e que David tinha um nariz avantajado. Os advogados do casal disseram que aquela testemunha não era uma testemunha confiável. Eles disseram que descobriram que aquele homem era diagnosticado como bipolar. Falaram também que ele tentou entrar para a polícia, só que os policiais rejeitaram ele porque ele tinha problemas psicológicos e que por isso o testemunho dele não era válido de jeito nenhum. Outra coisa que eles disseram é que naquele local estava muito escuro, que o homem estava muito distante, então não teria como ele ter enxergado David, ou muito menos o carro que a pessoa estava usando. Eles também disseram que quando os policiais interrogaram David pela segunda vez e fizeram ele passar pelo teste do polígrafo, os investigadores disseram para ele que ele só podia responder simples perguntas. E então, quando eles perguntaram para David se ele tinha tirado a vida de Jacqueline, ele se negou a responder, falou que não responderia sim. E por isso eles disseram que os resultados foram inconclusivos. Eles disseram que esse teste foi totalmente errado, que eles não deixaram David responder da maneira correta, e então por isso, da primeira vez ele passou e da segunda vez não. A partir daí, os promotores entraram com a evidência de que a janela do porão tinha sido quebrada por dentro e não por fora,
Só que os advogados de defesa levaram um especialista que analisou todo o local. Esse especialista disse que a janela sim tinha sido quebrada por fora, falou que foi algo muito suave, muito sutil e que por isso parecia que tinha sido quebrada por dentro. Os promotores não aceitaram isso, disseram que embaixo dessa janela tinha um móvel onde tinha uma bandeja com maquiagem, esmalte, muitos objetos e que se a tal pessoa tivesse entrado pela janela, né, se a pessoa estivesse do lado de fora e entrasse, ela com certeza teria remexido aquela bandeja, coisa que não aconteceu. Os advogados de defesa, então, levaram um vídeo onde David pede para um vizinho entrar pela janela para provar que tem sim como entrar pela janela da casa e não mexer naquela bandeja. O vizinho entra, consegue descer, em momento algum o pé dele esbarra ou algum objeto daquela bandeja cai e por isso os advogados conseguiram provar que os promotores estavam equivocados e que realmente essa janela havia sido quebrada por fora e tinha sim como uma pessoa entrar por ali e não fazer nenhum barulho. Depois de tudo isso, os promotores entraram com novas evidências. Eles levaram o travesseiro de Jacqueline, mostraram que nele tinha algumas manchas vermelhas. Outra coisa que eles disseram é que o quarto dela estava bem bagunçado. Falaram que o filho mais novo de David relatou que ouviu Jacqueline aquela noite, que aparentemente ela foi agredida por Cynthia e por David. Fora que eles também disseram que eles encontraram alguns fios de cabelo no porta-malas do carro do casal e que esse cabelo parecia muito com o cabelo de Jacqueline. Apesar de tudo isso, os advogados mais uma vez disseram que eram apenas provas circunstanciais, já que através dos exames que eles fizeram não conseguiram identificar o que era aquelas manchas vermelhas, o cabelo também que foi encontrado, não conseguiram dizer se realmente era de Jacqueline e por isso aquelas provas eram muito circunstanciais e não provavam que David e Cynthia estavam envolvidos nesse caso. À medida que o julgamento prosseguia, as pessoas realmente não sabiam o que poderia acontecer, já que estava tudo bem confuso. Em um certo momento, antes dos argumentos finais, o juiz se dirigiu às equipes jurídicas sem a presença do júri e, após conversar com eles, ele voltou ao tribunal, disse que decidiu que o caso contra David continuaria conforme programado. No entanto, ele sentiu que não havia provas suficientes para que o caso de Cynthia fosse levado ao júri e então ele a absolveu antes mesmo de ser julgada. Como o julgamento se tornou somente de David, o júri deliberou por 3 dias. Após esses 3 dias, eles enfim disseram que tinham uma resposta, o declararam culpado e então David recebeu 45 anos de prisão. Após o julgamento, Cynthia e amigos da família criaram um movimento popular na tentativa de libertar David, já que todos acreditavam em sua inocência. O movimento chamou a atenção do jornalista jurídico David Protas. Ele e mais alguns amigos começaram a investigar esse caso novamente. Fizeram vários artigos onde eles criticavam a condenação de David, disseram que isso tudo era uma injustiça e começaram a trabalhar para provar a inocência dele. Quando esse jornalista começou a investigar, ele disse que não tinha como o carro do casal estar no complexo de apartamentos. Segundo ele conversou com vários vizinhos. Esses vizinhos comprovaram que o carro do casal nunca saiu da garagem, que eles não escutaram nenhum barulho, só viram o carro deles naquela garagem e só ali, então por isso não tinha como David estar nesse complexo de apartamentos. Outra coisa que eles disseram é que quando os investigadores estavam conversando com a testemunha que disse ter visto David lá, eles mostraram algumas fotos, já que ele disse que viu rapidamente o rosto do homem. Quando eles mostraram essas fotos, os homens estavam de frente, só que de acordo com o jornalista, esses homens tinham que estar de lado, já que a testemunha falou que viu o homem de lado, porém não foi isso que aconteceu. Outra coisa que ele disse é que a foto de David estava 30% maior do que a dos outros homens. Ele falou que isso pode ter instigado o homem a escolher a foto de David, fora que aquele homem falou que o homem tinha
um nariz avantajado, né? O homem que estava lá no estacionamento tinha um nariz avantajado, e isso era algo irrelevante, já que se ele fosse se basear nisso, tinha uma outra pessoa no julgamento que tinha um nariz maior do que David. Então, na cabeça dele, se naquela foto tivesse um homem com um nariz maior, ele teria escolhido esse outro homem e não David. Após muita investigação, muita reportagem e muita comoção, eles finalmente conseguiram chamar a atenção do Tribunal de Apelações. Uma audiência foi feita em 1991, a condenação de David foi anulada porque, de acordo com os juízes do local, não haviam provas suficientes contra ele, todas as provas eram circunstanciais e então não tinha como dizer se David era realmente o culpado por tudo aquilo. A partir daí, o caso de Jacqueline foi aberto novamente. Quando os policiais começaram a investigar de novo, teve uma outra pessoa próxima a ela que se tornou suspeito de interesse. Esse homem se chamava Timothy. Timothy era o tio de Jacqueline, ele era irmão do pai biológico dela. Parece que ele tinha esquizofrenia, já tinha tentado levar ela uma vez, só que ele não conseguiu. E então os investigadores foram até ele para saber o que ele fez no dia 10. Quando os investigadores começaram a conversar com Timothy, ele falou que passou a noite inteira trabalhando em um restaurante. Em algumas matérias se diz, na verdade, que ele trabalhava nesse restaurante, em outras que ele só estava lá. E então os policiais foram até esse restaurante, conversaram com os funcionários. A maioria disse que sim, Timothy estava no local. Porém, algum tempo depois, uma das garçonetes entrou em contato com os investigadores, disse que mentiu e que, na verdade, Timothy só apareceu nesse restaurante por volta das 9h30 da noite. Essa pessoa falou que tinha mentido porque ela acreditava que David e Cynthia eram os culpados, então ela não queria se envolver e meio que deixou pra lá. Depois que essa garçonete entrou em contato com os investigadores, eles resolveram interrogar algumas pessoas que estavam no restaurante aquele dia. Essas pessoas nunca tinham sido interrogadas pela polícia. E então, assim que perguntaram sobre Timothy, essas pessoas disseram que não viram ele no local na parte da noite e que realmente só o encontraram lá às 9h30 da noite, sendo que através de todas as análises que foram feitas, se descobriu que o que aconteceu com Jacqueline teria acontecido antes das 9h30 e por isso não tinha como saber o que Timothy estava fazendo, já que ele estava mentindo e ele não estava no restaurante a noite toda e só chegou realmente às 9h30 da noite. Depois que a garçonete disse que mentiu e falou que Timothy não estava no restaurante até às 9h30, os investigadores falaram com ele novamente. Timothy disse para eles que ele estava sim, continuou afirmando isso. E então, quando os investigadores perguntaram para ele sobre a casa da família de Jacqueline, ele começou a dar detalhes sobre o local. Só que quando os investigadores conversaram com a família de Jacqueline, eles disseram que Timothy nunca esteve na casa, parece que eles não eram unidos, ele não frequentava a casa, não era próximo à família, então não tinha como ele saber como era o local. Eles começaram a desconfiar ainda mais dele, porque não teria como ele saber todas as coisas que ele estava dizendo. Lembra que eu falei para vocês que um jornalista se interessou pelo caso de David e também começou a investigar esse caso? Então, ele investigou o Timothy também, descobriu que Timothy estava namorando com uma das garçonetes daquele restaurante, procurou ela, descobriu que ela morava no mesmo complexo de apartamentos onde Jacqueline foi encontrada, foi até ela, conversou. Ela disse que conversou com a polícia poucas vezes, eles nunca se interessaram em falar com ela. Só que essa garçonete também disse que antes do julgamento ela foi contactada pelos promotores e os promotores disseram para ela que ela não podia conversar com os advogados de defesa de David e de Cynthia. Voltando a falar do jornalista que investigou o caso de David, que aliás também se chama David, conforme eu disse para vocês, ele também investigou o Timothy, mas ele não só investigou, ele também entrevistou o Timothy, gravou toda a entrevista e durante essa entrevista, Timothy disse para ele que tinha um espírito que vivia dentro dele. Ele falou que desde criança ele começou a escutar vozes, passou por vários hospitais psiquiátricos, falou que a partir dos 16 anos ele passou a ser guiado por esse espírito
que, segundo ele, dava a ele poderes psíquicos e que durante sua vida ele teve alguns apagões, usou algumas drogas e viveu assim por muitos e muitos anos. Ele sempre tinha algum problema e era internado em um hospital. Quando questionado pelo jornalista sobre como fazia para chegar ao quarto de Jacqueline, Timothy disse: "Passei pelo quarto de Dave." Dave, eu esqueci de falar para vocês, mas Dave é o filho de David, né? Então, voltando, ele disse: "Passei pelo quarto de Dave." E rapidamente ele falou: "Bom, era o espírito falando, não eu." Ele insistiu ainda com firmeza que esteve no restaurante a noite inteira. O jornalista então falou para ele que todos os clientes e garçonetes disseram que ele não estava lá. E então Timothy explicou: "Talvez eu estivesse invisível naquele dia. O espírito pode me ajudar a fazer isso. Eu estava lá fisicamente, mas ninguém conseguia me notar." Ele ainda falou que sabia que tinha uma luz acesa no armário de Jacqueline. Isso deixou os investigadores ainda mais desconfiados, já que eles nunca falaram com a mídia que no quarto de Jacqueline a luz do quarto estava apagada e a luz desse armário estava acesa. Apesar de Timothy, o tio de Jacqueline, ser uma das maiores pessoas de interesse nesse caso, depois de Cynthia e David, os investigadores nunca conseguiram juntar provas suficientes contra ele, ele nunca foi preso, e então ele acabou falecendo em 2002, e nas matérias não se diz o que aconteceu com ele, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que no julgamento de 1990, os advogados apresentaram para os promotores e para o juiz um outro suspeito. Parece que alguns meses após tudo que ocorreu com Jacqueline, uma outra menina da cidade também foi levada, só que essa menina sobreviveu, só que ela passou por algumas coisas, inclusive abuso, e então o homem foi encontrado, ele foi preso, e os advogados de defesa de David na época disseram que ele poderia estar envolvido no caso de Jacqueline. Depois disso, alguns anos se passaram. Um dos homens que estava na mesma cela que esse tal suspeito disse para os investigadores que ele tinha confessado que estava envolvido no caso de Jacqueline, só que quando os investigadores pediram para ele para fazer uma carta e assinar contando tudo que ele estava falando, esse homem se negou e por isso eles não puderam fazer nada. Parece que eles também não conseguiram provas suficientes de que esse homem estava envolvido no caso de Jacqueline. Até hoje eles não conseguiram provar isso e por isso ele não foi julgado pelo caso dela. Ele foi julgado pelo caso da outra menina e recebeu 45 anos de prisão. Pelo que eu entendi, ele está preso até os dias de hoje. Após tudo isso que aconteceu, Cynthia e David se mudaram, eles trocaram de nome também, porque não queriam ser incomodados por jornalistas, não queriam que as pessoas procurassem ele, porque esse caso teve muita publicidade, teve muita mídia. Eles optaram por viver isolados, e eu não sei dizer pra vocês se até hoje eles estão juntos, se não estão, parece que estão, mas ninguém sabe onde eles vivem. Na matéria que eu li, se diz que eles esperam que em algum momento a justiça vai ser feita, que os investigadores vão encontrar a pessoa responsável por tudo que aconteceu com Jacqueline, e está escrito lá somente isso. Algumas pessoas acreditam fielmente que eles são inocentes. Durante o julgamento eles não testemunharam, eles só declararam pelos advogados que eram inocentes, mas não falaram absolutamente nada. Outras pessoas dizem que não acreditam na inocência de David e Cynthia, dizem que eles são sim os culpados por tudo, mas não tem como provar se eles foram os culpados, se eles são os culpados ou não. Ninguém nunca conseguiu provar isso. Fora que também existe Timothy, que também é um suspeito muito relevante para esse caso. Existe esse outro homem que está preso, que também parece que pode estar envolvido nesse caso. São muitas pessoas que podem estar ligadas e realmente é bem confuso, não dá para saber qual deles é o culpado ou não. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhece ele ou não. Você acha que o David e a Cynthia são culpados? Você acha que é só o David, só a Cynthia, o Timothy, esse tal homem que está preso, que fez algo parecido com outra pessoa? Quem você acha que é? Vocês acham que os investigadores poderiam ter olhado para outras pessoas também, ter investigado outras pessoas? Coloca aqui que eu quero muito saber a sua opinião, tá?
Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like. Para vocês isso pode não ser nada, é bobeira. Ah, meu Deus, pra que eu vou deixar like? Mas vocês não sabem o quanto isso me ajuda, o quanto é importante você comentar, deixar o seu like, principalmente também compartilhar. Queria aqui pedir, por favor, só hoje, gente, se vocês puderem, tira só um tempinho, não sei qual é a rede social que você mais usa, mas pega essa rede social, compartilha esse vídeo, por favor. Vai lá no meu Instagram também, se quiser pegar um dos vídeos que tem lá, que eu sempre faço outras versões resumidas lá. Pega um dos vídeos, compartilha, me marca, que eu vou ficar imensamente feliz com a ajuda de vocês. Vocês sempre me perguntam, pelo menos as pessoas que sempre me perguntam, né? Não é todo mundo, mas algumas me perguntam como podem fazer para me ajudar. Eu só quero, por favor, que você me ajude compartilhando os vídeos, gente. Eu peço, por favor, para vocês de coração. Isso vai me deixar muito feliz. Só hoje, faz isso por mim, tá? Não se esquece. Pega a rede social que você mais gostar e compartilha. Me marca também, que eu vou gostar muito de ver. Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, que eu vou repostar todos que eu encontrar, vocês compartilhando. E meu coração vai se encher de alegria, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui 3 vezes por semana. A maioria das vezes é segunda, quarta e sexta. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.